Nesse momento a gente recebe aqui, para entender melhor o cenário jurídico a respeito do julgamento que se encerrou há pouco no Supremo Tribunal Federal, o professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender melhor esse cenário todo. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Nelson Kobayashi, boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Professor, eu vou começar a partir de algo que chamou a atenção, que foi a não participação do ministro Luiz Fux, aquele que votou divergindo do relator, da fase de dosimetria da pena, porque essa questão daquele que absolve participar ou não da fase de dosimetria já é algo sedimentado, consolidado no plenário da Corte. E agora, recentemente, no julgamento do ex-presidente Fernando Collor, entenderam que mesmo tendo absolvido, aquele que absolve deve participar da dosimetria. Lá atrás, quando do julgamento dos embargos, no caso da ação penal 470, o mensalão, também entenderam que mesmo absolvendo, participam da fase de dosimetria. E se, portanto, o ministro Luiz Fux tivesse participado hoje dessa fase, justamente pelo que demonstrou na longa leitura do seu voto ontem, provavelmente teria dado penas mais brandas, o que poderia auxiliar aí o interesse da defesa no cálculo final das penas. Como o senhor vê a não participação do ministro nessa fase, indo contra o entendimento consolidado no STF? É opção do ministro ou deveria seguir o entendimento consolidado? Bem, a rigor, Nelson, o juiz, eu estou falando juiz porque o ministro da Suprema Corte é um juiz em sentido amplo, é um magistrado. O magistrado, ele pode dizer que não vota, porque não se sente bem naquele momento para votar, sobretudo numa decisão colegiada. Agora, é claro, faz todo sentido o entendimento da Corte, entendimento a que você aludiu muito bem agora, até categoricamente, dizendo ele vota pela absolvição, mas participa da dosimetria. Por quê? Porque, na verdade, existem fases no julgamento. Então, se existe uma fase colegiada em que se julga o mérito, e nessa fase se decide se aquele acusado, aquele réu, cometeu ou não um crime, e se aquele crime foi cometido em tais ou quais circunstâncias, se é tentado, se é consumado, se acusado de 2 crimes cometeu 1, mas não cometeu 2. Ora, se o juiz participa dessa fase e é vencido, essa fase, Nelson, processualmente está superada. Então, se ele votou pela absolvição de Jair Bolsonaro, por exemplo, para usar, portanto, o caso do ex-presidente, e 4 votaram pela condenação, essa fase está superada. O ex-presidente está condenado. Então, passa-se a uma outra fase, que é a fase dosimétrica, é a métrica da pena. E o juiz pode participar e deve participar, mas ele entendeu, e ele é um catedrático do direito processual, você sabe. O ministro Luiz Fux é titular de processo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é autor de muitos livros. Ele quis entender que, uma vez que ele votou pela absolvição, ele não deve dosar penas. Agora, tem um ponto só que eu devo dizer: se tivesse participado da dosimetria, não teria feito grande diferença, Nelson, porque uma vez que o ímpeto, o desejo dele de absolver, não pode mais ser considerado na dosimetria, porque a condenação já estava estabelecida por maioria de 4-1, então a única coisa que ele poderia decidir era se estava ou não de acordo com a dosimetria do relator e, se estivesse em desacordo, se manifestar tecnicamente do porquê. A margem de diferença para cima ou para baixo, em termos de fixação da pena, seria muito pequena, porque a decisão de mérito já estava tomada. Professor Gustavo Sampaio, uma outra pergunta que tem chegado aqui de toda a audiência é a possibilidade ou não do recurso que possa levar esse caso da primeira turma para o plenário, né? Os chamados embargos infringentes, a discussão toda da necessidade ou não de 2 votos de divergência. Onde é que está previsto isso? Porque não está na lei, é construção jurisprudencial, é com base numa interpretação do regimento. Explica para a gente, há possibilidade ou não dos embargos infringentes levarem esse debate para o plenário, para os 11 ministros? É bem interessante o seu questionamento, até do ponto de vista acadêmico é muito interessante, Nelson, porque os embargos infringentes, eles são pouco versados no estatuto processual que rege o processo penal, que é o afamado Código de Processo Penal. O artigo 621 faz uma menção, e antes o 621 faz uma menção à revisão criminal, que é uma ação autônoma de impugnação de coisa julgada, e antes disso o Código faz uma menção aos embargos infringentes.
trata pouco desses embargos, mas dá o tratamento. E os infringentes, eles não são direcionados, portanto, Nelson, de forma nenhuma, a votações unânimes, mas sim votações em que haja divergência. Mas diz a doutrina do direito processual penal que essa divergência nos embargos infringentes deve ser uma divergência qualificada. Qualificada não no sentido da erudição do juiz, mas no sentido da quantidade de juízes dissidentes. Então, é claro, se o colegiado for apenas de 3 desembargadores, como acontece em alguns tribunais de apelação, aí sim, um voto divergente já abre acesso aos embargos infringentes. Mas, em colegiados maiores, a divergência deve ser qualificada. Pois bem, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que trata do que é divergência qualificada dentro do Supremo Tribunal, já que o Código de Processo Penal, claro, não avança sobre a questão interna da Corte, o regimento interno do tribunal fala que são cabíveis embargos infringentes das decisões do plenário, não foi o caso, quando houver 4 votos de divergência. Então, quando o réu no plenário é condenado por 6 votos a 5 ou por 7 votos a 4, ele tem a possibilidade de opor embargos infringentes. Quando ele é condenado por 8 a 3, 9 a 2, 10 a 1, 11 a 0, ele não tem para si embargos infringentes. Todavia, eu vou apontar aqui, Nelson, para concluir, me parece que uma espécie de equívoco que aconteceu na mudança regimental de dezembro de 2023. Quando foi em dezembro de 2023, o regimento foi mudado no Supremo Tribunal e a maioria dos casos de prerrogativa de foro de competência do plenário passou para as turmas. Ora, as turmas só têm 5 ministros, mas quem alterou o regimento esqueceu de definir o que é dissidência qualificada nas turmas. O regimento não diz que são 2 votos, nenhum voto. Então, o entendimento da Corte se baseia no juízo de proporcionalidade. E diz, se no plenário o regimento manda estabelecer um mínimo de 4 votos dissidentes, logo, por relação métrica, lógica, até matemática, na turma são 2 votos dissidentes. Agora, como você disse, Nelson, isso não está peremptoriamente escrito no texto do regimento, então pode gerar controvérsia e pode ser discutido. Perfeito, acompanharemos. Professor Gustavo, quero agradecer demais a sua participação mais uma vez conosco aqui na Jovem Pan. Sempre um prazer te receber e aprender com as suas valiosas lições. Muito obrigado.